Às vezes é isso mesmo. Vou Não é? começar. E foi que eu comecei em abril deste ano a estabelecer algumas parcerias. A primeira foi com o Instituto da Criança na Cidade, que é fundado por uma arquiteta, porque a minha área liga-se muito bem com a arquitetura, porque eu faço antes da prática do projeto. Planeamento. A investigação, não é? Não tenho competências técnicas de arquitetura, sou de educação. E fui estabelecendo outras parcerias no Porto, em Lisboa, para em setembro, outubro, começar mesmo a sério o projeto. Isso é muito interessante. E sempre a envolver as crianças, não é? Sim. A minha ideia é trabalhar na minha área e envolver, sim, as crianças. Na parte do planeamento urbano. Sim, o meu projeto... Como é que isso funciona na prática? Ok. Como nós podermos entender, até mesmo quem está lá em casa a ver e ouvir-nos, que tem filhos e que os filhos são muito criativos e gostam muito de coisas novas e até mesmo eles próprios gostam de envolver os filhos em projetos novos. Como é que eles podem participar e em que é que se podem mobilizar? Eu vou explicar. O meu projeto vai ter duas áreas. Uma que é a formação para adultos, pais, professores e educadores, em que é uma formação de direitos de participação cidadã de crianças e com algumas atividades práticas onde podem aprender a envolver mais as crianças nas decisões, por exemplo, lá de casa, no planeamento de um recreio, da escola e tudo mais. E depois vai ter outra parte do projeto que eu vou trabalhar mesmo com as crianças. Estou a tentar estabelecer parcerias com autarquias, câmaras municipais, conhecerem algum que me possa referenciar. Eles estão todos atrás daquela câmara. É só falar para eles. Sim, alguma autarquia local, por exemplo, uma câmara que tenha algum espaço que queira ser reabilitado, um espaço que seja pouco utilizado e que queira melhorar aquele espaço na ótica das crianças. Em termos práticos, a investigação com crianças é muito complexa. Associa-se muito às crianças ainda. As crianças só brincam, as crianças só são criativas e não se valoriza a criança a sério, de forma séria. E então temos, em não termos... se dá crédito, sim. O devido, não é? Então, em termos práticos, o que é que poderemos fazer numa investigação com crianças? Primeiro, demora algum tempo. Temos que fazer algumas atividades de quebra-gelo, tipo algumas atividades pelo espaço público, por exemplo, de fazer pistas para tentar quebrar o gelo até a criança ver o investigador, neste caso eu, como se fosse uma criança. Não criar essa relação. Não é obrigação. Porquê? Porque as crianças tendem a responder aos adultos mesmo que não saibam as respostas. Ou seja, por exemplo, como vivemos numa sociedade muito hierárquica, então o que é que acontece? As crianças, mesmo que a gente pergunte, gostas deste tapete ou assim, por exemplo, a criança vai responder sempre que sim ou que não, mesmo que não tenha opinião definida. E então é preciso quebrar esse gelo até a criança se sentir à vontade para expressar opinião sem saber que não vai ter nenhuma punição. Não há certos nem errados na investigação com crianças. Depois disso, terão que ser desenvolvidas algumas atividades como o Walking Tours pela cidade. O Walking Tours são percursos pela cidade de escuta ativa, onde as crianças livremente falam, vamos ver este espaço. E deixamos as crianças falarem e gravamos para analisar. Dão opiniões em relação aos vários locais? Sim. Opiniões de que género? O que é que eu fazia aqui? O que é que eu mudava? É tipo sim, isso? Por exemplo, coisas simples. Às vezes uma criança vê coisas que nós adultos não vemos. Por exemplo, quando eu fiz o projeto em Santiago, uma das principais coisas que as crianças queriam era redes nas balizas dos campos de futebol. Ora bem. Pode parecer básico, mas para uma criança estava a limitar a mobilidade. Porquê? Porque o facto de não ter redes, a bola saía para fora e os pais às vezes não as deixavam, por exemplo, brincar, porque com medo que fossem para a rua, estavam limitadas em termos de horários e tudo mais, por uma coisa simples.
Então é preciso quebrar esse gelo para depois iniciar a investigação. Na investigação, para além da parte do espaço público, é preciso também fazer algumas sessões de focus group, com pequenos grupos de cada vez, em que alertamos as crianças que elas têm opinião, que não há certos nem errados, que elas têm direito. Tentamos analisar se as crianças na escola já tiveram algum conhecimento sobre direitos das crianças ou não, neste caso participação. Quando eu fiz o meu projeto, envolveu mais de 70 crianças e jovens de Aveiro. E o que as crianças respondiam é: temos direitos, mas também temos deveres. Acho que me lembro de falar qualquer coisa em direitos na primária ou assim, mas não sabem concretamente o que têm. As crianças pensam que só têm muitas vezes que... Obrigações. Obrigações, sim. É obedecer a tudo e a todos. Sim, sim, sim. E então, Toda a gente manda em mim, eu não mandei ninguém. Mais ou menos isso. sim. Aqui não é dizer, mandar, é envolver, é participar, sim, não é? Porque senão os pais lá de casa estão a dizer: então o meu filho vai destruir a casa toda. Não, é Não participar, é bem por aí, é mesmo, envolver, sim. Até é muito positivo no sentido da criança começar a ter opinião própria, começar a ter, a conseguir decidir-se e tomar posições em determinados aspectos e não ter receio de ser frontal, de dizer realmente aquilo que gosta, aquilo que não gosta e o que sente. E não é só isso. Por exemplo, quando fazemos um planeamento público urbano em que envolvemos as próprias crianças já na parte da investigação, o que eu quero fazer depois da investigação é que quando for as obras em si, a mudança, que as crianças também participem na pintura, por exemplo, do espaço e tudo mais. Também quero muito essa parte, que claro que é em segurança, com todas as condições de segurança, claro. Mas quando uma Câmara quiser reabilitar um parque infantil, um espaço público, um jardim, é importante fazer esta investigação, mas depois também é importante que as crianças, em conjunto com os funcionários da Câmara e comigo, participem também. Porquê? Porque quando envolvemos as crianças, estamos a prevenir situações de vandalismo, por exemplo. Por exemplo, uma coisa que é feita que não é de acordo com aquilo que a população quer, normalmente as pessoas tendem a manifestar-se, não gostarem, a estragarem o espaço público. Então, se forem os filhos, os netos daquelas pessoas a fazerem, as pessoas vão querer preservar. Claro, por várias gerações, porque está ali o trabalho que foi o meu filho, está ali... Pois. Sim. E depois há alguns autores como Tonucci, que é a minha referência, que é Francesco Tonucci, que é italiano, que é o autor do projeto Cidade de los Niños. E ele tem vários livros de banda desenhada em que faz uma crítica um bocadinho à sociedade por não envolver as crianças, são muito cómicos. E ele defende que o que é bom para as crianças é bom para todos. Porquê? Se uma coisa for adaptada a uma criança, automaticamente está muito bem adaptada ao adulto. E onde uma pessoa, por exemplo, com alguma deficiência, alguma coisa, as ideias das crianças normalmente conseguem ser mais adaptadas a toda a sociedade do que sermos só nós adultos a dar opinião. Porque nós adultos, o que é que tendemos a fazer? Vamos reabilitar um espaço. Nós tendemos restaurar a parede, o passeio, pôr ali uns bancos de jardim e ficamos assim, se calhar, limitados. Mas se calhar as crianças já vão ver, mas tem ali um esquilo que precisava de ter qualquer coisa. Estão a entender, vão envolver. E claro que o projeto em si vai devolver às cidades as crianças, porque as cidades ainda estão muito projetadas para os carros. Felizmente há muitos projetos urbanísticos que já estão a adaptar a cidade ao peão e é muito positivo. E como há muitos projetos nesse sentido, porque não apostar também nas crianças? Claro. Quando eu falo até uma forma, se me permites, é também convidar as crianças a voltar aos jardins
a brincar nos jardins, nos espaços Exatamente. verdes, tirá-las de dentro de casa, daquela vida sedentária, detrás dos tablets e de telemóveis Criar e computadores, autonomia não é? é permitir que uma criança possa sair à rua em segurança. Que os pais possam confiar que a criança também. pode brincar ali, sem ter que estar sempre a ser controlada, a 100% com medo que aconteça alguma coisa. Que aconteça claro. alguma coisa. Então a ideia é mesmo, é devolver a cidade às crianças e as crianças à cidade. Muito bem, É isso mesmo. ótimo. Estamos a falar desse projeto, é crianças para que idades? 4 e 5? Ok. A investigação com crianças normalmente deve ser feita, quando eu falo crianças, pela Unicef e tudo mais, a nível mundial, abrange a população desde que nasce até aos 18 anos de idade. Mas na jovens investigação... Mas eles não aceitam isso. A minha filha tem 11, já diz Sim. que é uma pré-adolescente, já não é criança. Sim. Não, mas legalmente é criança, ok, até aos 18 anos de idade. Mas, Atenção. mas neste tipo de projetos recomenda-se que a investigação seja feita a partir dos 6, 7 anos de idade até aos 18. Então vamos ao vídeo e voltamos já com todos vocês. Até já. Em relação a direitos, pode-nos dar tipo umas luzes em relação a direitos, tanto nós como cidadãos, portanto pais, quanto as crianças. Quais são os direitos que nós temos a nível de cidadãos e de participação? É assim, os direitos de participação não é algo novo, entre aspas, é algo novo em termos práticos e de querer envolver, mas é algo que já está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Declaração dos Direitos da Criança. E talvez na Constituição também, não é? Sim, já aborda todos esses temas, claro. Sim, há vários artigos em documentos oficiais a nível mundial que têm lá artigos que efetivamente falam da participação. Só que o que é que acontece? Quando nós falamos em direitos, nós trabalhamos sempre em primeiro lugar, de uma forma geral, direito à saúde, Plano Nacional de Vacinação e tudo mais, direito à educação, a andar na escola e tudo mais. Sim. E os direitos de participação foram esquecidos. Postos de parte. Sim.